A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma leitura em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, te agradecemos, porque a obra triunitária de Deus permitiu que o Senhor viesse para servir ao homem com a tua morte e com a tua redenção, trazendo vida e vida em abundância para cada um de nós. No nome santo de Jesus, amém. Queridos, nessa parte final de Marcos, capítulo 10, 45, vemos a aliança da redenção. A aliança é um contrato imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. A aliança da redenção significa, no grego, a politrosis, livramento sob pagamento de um preço, e este preço é justamente a morte expiatória do Salvador, redenção pelo seu sangue, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Mediante a fé, temos a metáfora, o tribunal legal, fomos absolvidos, sacrifício, expiação, da alforria, retirou tudo o que escravizava, comprou-nos por um alto bom preço. É uma aliança entre Deus e o homem. É uma aliança não entre Deus e o homem, mas entre os membros da Trindade. As Escrituras nos ensinam a sua existência, sim, pois falam de um plano específico e do propósito de Deus como um acordo entre o Pai, Filho e Espírito Santo para obter a nossa redenção. Da parte do Pai, Deus revela a si mesmo por três maneiras diferentes, por meio de um quadro que descobre sua sabedoria, destreza e amor, isto é, o mundo em redor dos homens, a natureza, por meio de uma carta amorosa, a Bíblia, e por meio do seu próprio Filho, que é igual a ele em tudo, Jesus Cristo. Nessa aliança inclui um acordo para dar ao Filho um povo, a qual este redimiria para ser-lhe propriedade. Então nós somos dados ao Filho, e ele nos comprou, e hoje somos a propriedade de Cristo, para enviá-lo como representante, para preparar um corpo para o Filho habitar como homem, para aceitá-lo como representante do seu povo, a quem ele redimiu, para lhe dar toda a autoridade no céu e na terra. Vemos essa parte final, Mateus capítulo 28, versículo 18, incluindo a autoridade para derramar o Espírito Santo com poder para ministrar a redenção ao seu povo. Pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Da parte do Filho, na aliança da redenção, havia um acordo que ele viria ao mundo como homem e viveria como homem sob a lei mosaica, vemos isso em Gálatas e também em Hebreus, e que ele seria perfeitamente obediente a todos os mandamentos, lei moral, civil e cerimonial, tornando obediente até morte e morte de cruz. O Filho também concordou que reuniria um povo para si, de modo que nenhum dos que o Pai havia dado se perdesse. Bom, vemos lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Senhor Jesus, ele é o quê? Eterno. No princípio ele era o Verbo. Marcos principia o Evangelho com João Batista. Mateus começa com Abraão. Lucas vai até Adão. E Gênesis inicia com a criação de tudo, mas João nos leva antes da criação, quando o Verbo estava no seio do Pai, antes de existir o universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Refere-se a um ato. No princípio era o Verbo. Fala da existência antes de haver a criação. Pessoa distinta do Pai, e o Verbo estava com Deus.
O Deus verdadeiro é um só, mas Deus não é um Deus solitário. Sua existência é eterna, mas sua comunhão também é. A comunhão de Deus conosco é desde a eternidade. É divino, e o Verbo era Deus. Cristo não se tornou Deus, era Deus. Justamente como Cristo não foi redimido para redimir o mundo, assim não foi criado para criar o universo. O Verbo, no versículo 1, não é um termo filosófico, mas um termo inspirado. Toda a escritura divinamente, ela é inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito em toda boa obra. É a designação que apresenta Deus se manifestando a si mesmo. Como um verbo ou palavra transmite uma ideia da mente de uma pessoa para a mente de uma outra pessoa, o Verbo encarnado transmite-nos a viva concepção de que Deus é invisível, onisciente, onipresente e onipotente. A palavra de Deus é igualmente o poder, a inteligência e a vontade dele em ação em nossas vidas. O Criador tinha somente de falar, e com a sua palavra tudo foi criado. E nas nossas vidas, por uma palavra do Senhor, Ele cria situações inimagináveis, pois Ele traz à existência tudo aquilo no qual nós precisamos. Ele envia a sua palavra e nos sara quando enfermos. Manda a sua palavra para nos livrar quando em perigo de sermos destruídos, conforme Salmo capítulo 107, versículo 20. Da mesma forma, enviou o Verbo, a palavra em forma de carne, a este mundo para nos salvar da perdição, do erro e do fracasso. Havia a verdadeira luz. Cristo é a verdadeira luz. Em contraste com muitas falsas luzes do mundo, essa luz significa conhecimento, sabedoria, inteligência verdadeira, em contraste com os tipos e sombras cerimoniais. Ele é a própria luz, em contraste com a luz dos homens. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e veio para que o criara e o tirara do Egito. Veio para o povo que separara desde as nações, viu para o povo que fez aliança no Antigo Testamento. São os versículos mais tristes da Bíblia, porque ele veio para o seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguns abrem a porta do coração para Jesus entrar, outros só um pouco e falam com certa educação. Ainda outros oferece a Jesus uma cadeira para ficar sentado na calçada da sua vida, receando que ele venha retirar alguma coisa não lícita da casa, porque se deve receber a Cristo, porque Ele é a nossa verdadeira luz. Só Ele pode alumiar o homem, a verdadeira videira, o verdadeiro pão que desceu do céu para nos dar vida, porque Ele fez o mundo, Ele pode refazer a alma humana, Ele tem autoridade para nos tornar filho de Deus, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. E vemos o papel do Espírito Santo na aliança da redenção. Ele concordou em fazer a vontade do Pai, em conceder a sua plenitude a Cristo, dando-lhe o poder para realizar seu ministério na terra, e concordou em aplicar os benefícios da obra redentora de Cristo para o seu povo após o seu retorno no céu. Vemos isso em Lucas capítulo 4, versículo 1, e também em João capítulo 14, versículo 16. Essa aliança é diferente entre Deus e o homem, porque as partes ingressaram nela como iguais. E nas alianças com o homem, Deus é o Criador e soberano, que impõe as provisões da aliança por decreto próprio. Por outro lado, a semelhança no sentido de que possui os elementos, as partes, as condições e as bênçãos prometidas. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Temos aqui a graça de Deus habitando em nossa vida, e Ele nos justifica. Queridos,
vamos fazer uma oração e iremos para as nossas salas de aula. Senhor, nós te agradecemos porque a tua morte nos livrou do tribunal eterno. Fomos absolvidos e hoje o seu sacrifício nos trouxe a expiação. Temos uma aliança contigo, mas houve uma aliança eterna, a qual o Senhor nos comprou, nos resgatou e nos fez assentar nas regiões celestes. No nome santo de Jesus. Queridos, vamos para a sala de aula. Teremos aula com as crianças, pequenos e um pouquinho crescidas. Teremos aula dos adolescentes, dos jovens e dos homens e das mulheres. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.